Há um instante na vida de quase todo ser humano em que a vitória perde o gosto. Você conquista o que sempre quis: o emprego, o reconhecimento, o dinheiro, a estabilidade. E ainda assim, algo permanece faltando. O vazio aparece não como ausência, mas como excesso. Excesso de esforço, de metas, de conquistas que já não significam nada. É o triunfo que, ao invés de libertar, aprisiona. A sensação é de que você chegou ao topo, mas o topo é plano e silencioso. Kierkegaard dizia que o desespero do homem moderno é não perceber que está desesperado. O sucesso cria uma ilusão confortável, a de que vencer é o mesmo que viver. Mas o que acontece quando vencer se torna rotina? Quando todo objetivo alcançado precisa ser substituído por outro, apenas para evitar o silêncio? O homem, sem perceber, começa a correr de si. Ele troca o sentido por resultados e o ser pelo desempenho. A alma vai ficando para trás, sufocada pelo peso das expectativas. Nietzsche via isso como a decadência do espírito criador. Ele dizia que a sociedade ensinou o homem a medir a própria grandeza pelo aplauso, não pela autenticidade. O sucesso, nesse contexto, é o novo dogma, e a produtividade, sua religião. O indivíduo vive para manter a imagem de alguém que está sempre avançando. Mas avançar para onde, se o destino é o mesmo vazio que o persegue? O sucesso, sem um porquê interno, se transforma em ruído. Kierkegaard acreditava que a maior armadilha do sucesso é fazer o homem esquecer o motivo pelo qual começou. Ele troca o desejo genuíno pela obrigação de continuar vencendo. O resultado é um tipo de vida que brilha por fora, mas desmorona por dentro. Nietzsche chamava isso de niilismo dourado. A sensação de que tudo tem valor, mas nada tem sentido. O homem moderno, cercado de conquistas, vive exausto, não porque fez demais, mas porque fez sem propósito. O verdadeiro erro não está em querer vencer, mas em não saber o que fazer com a vitória. A alma humana não se alimenta de troféus. Ela busca significado, profundidade, coerência entre o que é e o que faz. O sucesso, quando não nasce do autoconhecimento, se transforma em cárcere. E o homem, que antes lutava por liberdade, passa a viver para manter as próprias correntes polidas. Nietzsche diria que esse é o momento em que o espírito livre precisa despertar, porque há algo mais profundo do que vencer. É compreender o que a vitória significa. Kierkegaard dizia que o homem moderno corre porque tem medo de parar. A pressa é sua forma de sobrevivência emocional. Ele acredita que, se continuar em movimento, talvez consiga fugir do que sente, ou do que deixou de sentir. Mas o que ele não percebe é que essa corrida não tem linha de chegada. É uma maratona invisível, onde o prêmio é o cansaço e o troféu é a perda do sentido. O homem corre não para alcançar algo, mas para não encarar o vazio que o acompanha. Nietzsche via essa pressa como o sintoma de uma civilização doente. Ele dizia que a humanidade criou um sistema onde o valor do indivíduo é medido pela velocidade com que produz. O homem deixou de ser para se tornar uma máquina de resultados. Vive exausto, mas chama isso de sucesso. Corre o tempo todo, mas não sabe para onde. A corrida invisível é a fuga da consciência, um modo elegante de evitar perguntas que poderiam mudar tudo. Kierkegaard acreditava que essa necessidade de movimento nasce do medo do silêncio. Parar é perigoso, porque o silêncio revela o que o barulho esconde: a ausência de sentido. É por isso que o homem moderno está sempre ocupado. O trabalho, as redes sociais, os compromissos, tudo serve para mantê-lo longe de si mesmo. Ele chama isso de progresso, mas é apenas distração. A corrida dá a ilusão de propósito, mesmo quando não há direção. Nietzsche chamava esse estado de espírito rebanhista. O homem corre porque todos correm. Ele confunde movimento coletivo com destino pessoal. Vive segundo o ritmo imposto, acreditando que a velocidade garante valor. Mas essa pressa é suicídio disfarçado. Mata o que é essencial em nome do que é urgente. O tempo se torna inimigo, o silêncio vira ameaça e o descanso, pecado. E assim, o homem se transforma em servo da própria pressa. Kierkegaard completaria: o desespero do homem apressado é não saber mais quem é sem o que faz. Quando o movimento se torna identidade, a pausa é vivida como morte. Mas é justamente na pausa
que o ser renasce. Parar é o primeiro ato de coragem, porque é no silêncio que o eu verdadeiro reaparece. Nietzsche diria que o homem que se atreve a parar começa a ver o mundo com olhos novos. Ele descobre que a vida não é corrida, é contemplação. A corrida invisível termina no instante em que o homem se dá conta de que não há linha de chegada, porque o que ele procurava nunca esteve à frente, mas dentro. E quando ele entende isso, o som da pressa se transforma em eco. Um eco que o chama de volta para casa. Kierkegaard dizia que o maior perigo da vida é viver sob o olhar dos outros. Quando o homem passa a buscar aprovação, ele começa a moldar sua existência para caber nas expectativas alheias. A cada escolha, uma pergunta silenciosa o guia. O que vão pensar de mim? E é nessa pergunta que a liberdade morre. A alma, antes criadora, se transforma em espelho. O homem deixa de agir por verdade e passa a agir por aplauso. E o sucesso, nesse ponto, deixa de ser conquista, torna-se dependência. Nietzsche via a necessidade de aprovação como a forma mais disfarçada de fraqueza. Ele dizia que o homem que precisa ser reconhecido por todos já desistiu de si mesmo. Vive de reflexos, de reações, de recompensas sociais. É o homem domesticado, aquele que se comporta como o rebanho para evitar a rejeição. A aprovação é sua moeda de troca, e ele a compra com o preço mais alto possível, sua autenticidade. Kierkegaard acreditava que o desejo de agradar é o desespero disfarçado de gentileza. O homem quer ser amado, mas não quer ser visto. Ele teme mostrar quem é porque aprendeu que o amor do mundo é condicional. Então, veste máscaras. Assume posturas, ideias e valores que não lhe pertencem. Vive em constante performance, acreditando que a aceitação trará paz. Mas quanto mais ele é aplaudido, mais sente que está desaparecendo. Nietzsche chamava esse fenômeno de moral de escravo. É quando o homem transforma a própria vontade em submissão. Ele quer tanto ser aceito que perde a capacidade de discordar. E a pior forma de servidão é aquela que parece virtude. O homem que vive pela aprovação externa acredita estar sendo bom, mas está apenas sendo controlado. Ele não se atreve a dizer não, porque teme o silêncio que vem depois. Kierkegaard completaria: a aprovação é o vício mais difícil de abandonar, porque é invisível. Ela dá prazer, segurança e uma sensação de pertencimento, até o dia em que cobra a fatura. O preço é a perda da alma. O homem acorda um dia e percebe que não sabe mais o que quer, apenas o que esperam dele. Nietzsche diria que a libertação começa quando o indivíduo aceita ser mal interpretado. A autenticidade tem um preço, mas é o único caminho para a integridade. O homem que aprende a viver sem aprovação descobre algo que o aplauso nunca deu: paz. Ele entende que a liberdade não é ser amado por todos, mas poder ser inteiro diante de si. E paradoxalmente, é nesse momento que ele se torna verdadeiramente admirado, não por agradar, mas por existir com verdade. A vitória do espírito livre começa quando o barulho dos aplausos já não o convence de que está vivo. Kierkegaard dizia que o homem moderno vive obcecado pela ideia de controlar a própria vida. Ele acredita que, se planejar o suficiente, poderá evitar o caos, a dor e o imprevisto. Mas essa busca é ilusória. O controle não liberta, aprisiona. O homem que tenta dominar tudo perde a capacidade de confiar. Vive tenso, vigilante, sempre à beira da frustração. O controle absoluto é o medo disfarçado de responsabilidade. E o medo, quando governa, transforma a vida em prisão. Nietzsche via o desejo de controle como a negação da vida. Ele dizia que o verdadeiro criador abraça o caos, porque entende que é dele que nasce o novo. O homem que busca controlar tudo está, na verdade, fugindo da própria vulnerabilidade. Ele quer prever o imprevisível, medir o imensurável, dominar o indomável. Mas o universo é movimento, e o controle é rigidez. O homem que tenta se proteger da incerteza acaba se isolando da própria existência. Kierkegaard acreditava que o controle é uma forma moderna de desespero. O homem que não aceita o mistério da vida tenta substituí-lo por fórmulas. Ele transforma a fé em estatística, a esperança em planejamento e o amor em transação. Vive em busca de garantias, mas tudo o que encontra é ansiedade.
O que ele chama de estabilidade é apenas medo de perder o que nunca teve. E quanto mais tenta segurar, mais escapa. Nietzsche chamava essa resistência de fraqueza do espírito. Ele dizia que o homem forte é aquele que se entrega ao fluxo da vida com coragem. O fraco, ao contrário, tenta domesticar o destino. Mas o destino não é inimigo, é parceiro. O homem que compreende isso deixa de lutar contra o inevitável e passa a dançar com ele. O controle não é poder, é recusa. O poder verdadeiro está na aceitação. Kierkegaard completaria: a fé não é ter certeza, é confiar sem garantia. O homem que abandona o controle descobre uma liberdade que o planejamento jamais oferecerá. Ele aprende que o imprevisto não é ameaça, é revelação. A incerteza, longe de ser inimiga, é o terreno fértil onde o sentido floresce. Nietzsche diria que o homem que aceita o caos encontra sua força criadora. Ele não tenta corrigir a vida, ele a afirma. O mito do controle é o maior obstáculo do homem moderno, porque quem tenta controlar a vida deixa de vivê-la. O segredo não é dominar o fluxo, mas aprender a flutuar dentro dele. E é só quando o homem finalmente solta o leme que o vento começa, de fato, a soprar a seu favor. Kierkegaard dizia que existe um tipo de exaustão que o corpo não explica, um cansaço que nasce na alma. É o esgotamento de quem tenta sustentar uma vida que não o representa. O homem moderno vive cansado não porque faz demais, mas porque faz sem sentido. Ele cumpre obrigações, persegue metas e veste máscaras, tudo em nome de uma felicidade que nunca chega. E quando finalmente para, descobre que o verdadeiro peso não está nas tarefas, mas na falta de propósito. Nietzsche via esse cansaço como o resultado da desconexão com o instinto vital. Ele dizia que o homem, ao negar sua natureza criadora, adoece. O cansaço da alma surge quando o indivíduo vive para atender expectativas externas, sufocando a própria vontade. Ele não age por desejo, mas por dever. Cada dia se torna uma repetição do anterior, e a rotina, em vez de sustentar, consome. O homem não percebe, mas está lentamente morrendo de conformidade. Kierkegaard acreditava que o cansaço espiritual é o primeiro sintoma do desespero existencial. É a alma pedindo para ser ouvida, mas o homem, acostumado à produtividade, tenta calar esse pedido com mais movimento. Ele acredita que a solução está em fazer mais, quando na verdade precisa apenas sentir. O silêncio o assusta, porque nele mora a verdade. Ele não está vivendo, apenas resistindo. E resistir sem propósito é uma forma refinada de desistir. Nietzsche chamava esse estado de morte do espírito. O homem que vive cansado demais para pensar, para criar, para desejar, se transforma em sombra. Ele não sofre o bastante para mudar, nem descansa o suficiente para se curar. Fica preso num limbo, onde tudo se repete, mas nada o toca. O cansaço da alma é o ponto em que o ser humano percebe que já conquistou o mundo, mas perdeu o próprio centro. Kierkegaard completaria: o descanso verdadeiro não vem da pausa, mas da presença. A alma só encontra repouso quando o homem volta a viver de forma coerente com o que sente. Isso exige coragem. A coragem de desapontar os outros para não trair a si mesmo. Nietzsche diria que o cansaço é, na verdade, o início da transformação. Ele é o sinal de que algo dentro de nós se recusa a continuar no automático. O cansaço da alma é um chamado. E aqueles que o escutam descobrem que o descanso que procuram não está em parar, mas em finalmente caminhar na direção certa. Kierkegaard dizia que vivemos na era da ilusão moral. A crença de que o sofrimento é falha e a felicidade é prêmio. O homem moderno aprendeu que basta se esforçar o suficiente para merecer a paz, o amor e o sucesso. Mas a vida não obedece a essa lógica. O mérito é um conceito útil para o trabalho, não para a alma. A dor não é punição, e a alegria não é recompensa. A ideia de que podemos controlar o valor da nossa existência com base no desempenho é a mentira que mais adoece o espírito. Nietzsche via essa mentalidade como um sinal de decadência espiritual. Ele dizia que o homem moderno, obcecado em provar seu valor, transformou até a própria emoção em moeda de troca. É o sujeito que se culpa por estar triste, que sente vergonha de não estar motivado, que se mede pela intensidade do entusiasmo.
O resultado é uma vida vivida sob tirania interna. Ele precisa se sentir bem para se considerar digno. E quando falha, o peso da culpa o esmaga. Kierkegaard acreditava que o desespero nasce quando o homem tenta transformar a experiência humana em um sistema moral de merecimento. Ele se torna juiz e prisioneiro de si mesmo. Cada emoção negativa é tratada como erro e cada queda como fracasso. Mas a alma não obedece a essas métricas. Ela se move em ciclos, pulsa entre luz e sombra. E quem tenta manter a felicidade constante acaba perdendo a autenticidade. O preço da performance emocional é a perda da verdade interior. Nietzsche chamava isso de niilismo mascarado, o vazio disfarçado de otimismo. Ele dizia que a exigência de estar sempre bem é o maior sintoma de fraqueza. O homem forte não é aquele que ignora a dor, mas aquele que a integra. O sofrimento, para ele, é a força que forja o espírito. Mas o homem moderno, cercado por frases motivacionais e promessas de controle emocional, se recusa a sentir o peso da própria existência. Quer vitória sem luta, paz sem conflito, profundidade sem mergulho. Kierkegaard completaria: a alma que busca ser perfeita se esquece de ser humana. O verdadeiro equilíbrio não está em eliminar a dor, mas em compreendê-la. A fé, em sua forma mais pura, é aceitar que a vida oscila, e que isso é o que a torna real. Nietzsche diria que o homem que aprende a abraçar o sofrimento encontra uma liberdade que a felicidade constante jamais poderá oferecer. A meritocracia emocional promete estabilidade, mas entrega negação. A verdadeira grandeza não está em se sentir bem o tempo todo, e sim em continuar verdadeiro mesmo quando não se sente bem. Kierkegaard dizia que a modernidade é o tempo em que o homem aprendeu a parecer tudo e a ser nada. Vivemos na era da imagem, onde o brilho das aparências substituiu o peso da verdade. O sucesso foi reduzido a um espetáculo e o indivíduo a um personagem. Ele já não vive para se realizar, mas para ser visto. A superficialidade se tornou virtude e a profundidade ameaça. O homem prefere o reflexo à substância, porque o reflexo não o confronta, apenas o confirma. Nietzsche via nisso o sinal mais claro da decadência espiritual. Ele dizia que o homem, ao trocar a autenticidade por aprovação, perde a capacidade de criar. A superficialidade é o território do medo, o medo de ser esquecido, rejeitado, invisível. Para evitá-lo, o homem se adapta ao gosto comum, repete o que funciona, copia o que dá certo. Mas o preço dessa aceitação é alto. Ele abdica da própria singularidade, torna-se genérico, previsível, raso. Kierkegaard acreditava que a superficialidade é o desespero travestido de leveza. O homem ri alto, mas vive cansado, fala muito, mas diz pouco. Está cercado de pessoas, mas sente-se só. Ele substitui o encontro por conexões rápidas e o amor por distrações temporárias. Tudo é imediato, descartável, substituível. O mundo o convence de que sentir profundamente é perder tempo, e ele acredita. Mas no silêncio da noite, quando o barulho se apaga, o vazio o visita. E o que antes parecia brilho, revela-se apenas reflexo de uma ausência. Nietzsche chamava esse fenômeno de último homem, aquele que desistiu de desejar algo maior. Ele quer conforto, não transcendência, entretenimento, não sentido. O último homem é o símbolo de uma humanidade que confunde felicidade com distração. Vive em busca de estímulos, mas foge da experiência real, porque a profundidade exige coragem, e a superficialidade oferece anestesia. Kierkegaard completaria: o homem superficial é aquele que perdeu a relação consigo mesmo. Ele vive na superfície das coisas porque teme o que encontrará se mergulhar. A introspecção, que antes era virtude, virou ameaça. Mas é no mergulho que o ser humano reencontra o essencial. Nietzsche diria que somente quem suporta o peso da profundidade pode criar algo que dure. A leveza constante não é liberdade, é fuga. A superficialidade triunfa quando o homem troca o ser pelo parecer. Mas esse triunfo é frágil. Basta um instante de silêncio para desmoronar. Porque o que é raso não resiste ao peso da verdade. E a alma, por mais distraída que esteja, sempre reconhecerá quando está vivendo apenas na superfície.
Kierkegaard dizia que a pior solidão é aquela que se sente logo depois de uma vitória. O momento em que tudo o que se buscava é alcançado. E mesmo assim, algo dentro permanece inquieto. O vazio pós-conquista não nasce da falta, mas da realização. É o instante em que o homem percebe que o prêmio que perseguiu por tanto tempo não cura a ausência que o motivava. Ele esperava plenitude, mas encontra silêncio. E é nesse silêncio que descobre. A conquista não era o fim, era apenas fuga. Nietzsche via esse fenômeno como a consequência natural de viver para um objetivo externo. Ele dizia que o homem moderno, ao buscar o sucesso, transforma a vida em corrida, e toda corrida precisa de linha de chegada. Mas ao cruzá-la, o que resta? O corredor sente o chão desaparecer sob os pés, porque tudo o que o movia acabou. O vazio pós-conquista é o colapso da alma que depende do próximo alvo para continuar existindo. É a dependência disfarçada de ambição. Kierkegaard acreditava que esse vazio é a prova de que o sentido da vida não está em alcançar, mas em compreender. O homem, ao projetar sua realização para o futuro, abandona o presente. Vive sempre em função do depois. O dia em que terá, o dia em que será, o dia em que, enfim, poderá descansar. Mas esse dia nunca chega, porque o desejo não tem fim. Quando uma meta é cumprida, outra surge para substituí-la. A conquista perde o sabor no instante em que é obtida. Nietzsche chamava isso de escravidão do desejo. O homem que vive em busca constante de conquistas externas nunca é livre, porque seu valor depende do que consegue. Ele é prisioneiro da própria necessidade de vencer. O vazio, portanto, é inevitável, não como falha, mas como consequência. A alma, saturada de vitórias sem significado, clama por algo que não possa ser comprado, medido ou exibido. E esse clamor é o início do despertar. Kierkegaard completaria: o vazio pós-conquista é a oportunidade divina de recomeçar com consciência. É o convite para olhar além do prêmio e enxergar o propósito. Quando o homem se dá conta de que o troféu não o completa, começa a buscar o que realmente pode completá-lo. A coerência entre o que faz e o que é. Nietzsche diria que é nesse ponto que o espírito livre nasce, quando o homem deixa de colecionar vitórias e passa a criar significados. O vazio pós-conquista não é o fim do caminho. É o primeiro sinal de que o caminho precisa mudar. E quem tem coragem de encarar esse vazio, encontra algo que o sucesso jamais oferecerá: sentido. Kierkegaard dizia que o desespero não é uma emoção passageira, mas o estado natural do homem que se esqueceu de quem é. O desespero do eu acontece quando o indivíduo constrói uma identidade baseada em tudo o que é externo: o trabalho, a imagem, o reconhecimento, e se distancia da própria essência. Ele acredita estar no controle, mas vive à mercê do olhar alheio. Quando o aplauso some e o sucesso se esgota, o vazio o engole. E é nesse momento que o desespero aparece, não como inimigo, mas como mensageiro. Nietzsche via esse desespero como a consequência de uma vida vivida em negação. Ele dizia que o homem moderno não suporta o peso da liberdade, e por isso, cria máscaras para suportar o espelho. O eu se fragmenta entre o que o mundo espera e o que o coração deseja. Essa divisão é a ferida central da existência. O homem busca sentido no externo, mas o verdadeiro sentido nasce dentro. O desespero, então, é o grito da alma exigindo retorno. Kierkegaard acreditava que o desespero tem duas faces: a do homem que não quer ser quem é e a do homem que tenta ser o que não é. No primeiro caso, ele renega a própria individualidade para se ajustar. No segundo, se perde tentando sustentar uma persona impossível. Em ambos, a raiz é a mesma: o medo da verdade. O desespero não destrói, ele revela. Mostra o quanto o homem se afastou daquilo que o torna único. Nietzsche chamava esse estado de morte do espírito criador. Quando o homem vive em função de expectativas, perde a força que o tornaria livre. Ele deixa de criar a própria vida e passa a repeti-la. O desespero é a consciência dessa repetição. É o instante em que o indivíduo percebe que está preso numa vida que não escolheu, seguindo um roteiro que nunca escreveu. E é justamente nesse reconhecimento que começa a possibilidade de transformação. Kierkegaard completaria: o desespero é o caminho da fé, porque é nele que o homem, ao se ver despido de ilusões,
é obrigado a confrontar o essencial. A alma, reduzida ao que é verdadeiro, encontra a si mesma. O desespero, longe de ser o fim, é o renascimento. Nietzsche diria que o homem que encara o próprio desespero sem fugir dele se torna o criador de um novo eu. Ele deixa de buscar sentido no mundo e passa a atribuí-lo à própria existência. O desespero do eu é a dor mais profunda, mas também a mais transformadora. Porque é apenas quando o homem reconhece que está perdido que pode, finalmente, começar a se encontrar. Nietzsche dizia que a vida é um ciclo, e que o homem que não ama sua própria existência está condenado a repeti-la infinitamente. O conceito do eterno retorno não é apenas uma metáfora filosófica, mas um teste existencial. Imagine que tudo o que você vive hoje, cada alegria, cada fracasso, cada erro e cada instante de tédio, fosse se repetir, exatamente igual, por toda a eternidade. Você suportaria essa repetição? Ou sentiria horror diante dela? A resposta a essa pergunta revela o quanto de verdade há na sua forma de viver. Kierkegaard veria nesse dilema o reflexo do desespero moderno, a repetição sem consciência. O homem vive os mesmos dias, com as mesmas decisões, os mesmos medos, as mesmas distrações. Chama isso de rotina, mas é prisão. Ele se move, mas não progride. Repete as mesmas escolhas esperando resultados diferentes, e chama isso de esperança. O eterno retorno, nesse sentido, já está acontecendo. É a vida que se repete, porque o homem se recusa a mudar. Nietzsche acreditava que aceitar o eterno retorno é o ápice da força espiritual. O homem que consegue dizer sim à vida, mesmo sabendo que tudo se repetirá, atingiu o que ele chamava de grandeza trágica. É a coragem de amar a própria existência, com tudo o que ela contém, sem pedir que fosse diferente. O fraco vive desejando outra vida. O forte transforma esta em obra-prima. Amar o destino é o antídoto contra o niilismo. Kierkegaard diria que o problema do homem moderno é que ele vive por obrigação, não por escolha. A repetição, para ele, é castigo apenas quando é inconsciente. O que a transforma em bênção é a presença. Quando o homem vive cada instante com total entrega, até o cotidiano mais simples se torna sagrado. O café da manhã, o trabalho, o olhar de alguém, tudo ganha peso de eternidade. A diferença entre prisão e liberdade está em como se vive o mesmo dia. Nietzsche completaria: o eterno retorno é um convite à autenticidade. Ele força o homem a se perguntar se o modo como vive vale ser vivido novamente. É o teste supremo da verdade pessoal. Aquele que vive com coerência, integridade e amor pela vida não teme a repetição. Ele a celebra, porque sabe que, em cada volta, há a oportunidade de afirmar novamente quem é. O eterno retorno não é sobre o tempo que se repete, mas sobre o ser que desperta. O homem que aprende a amar o que é, e não o que gostaria que fosse, transcende a própria dor. E nesse instante, o ciclo deixa de ser prisão e se transforma em eternidade. Kierkegaard dizia que o silêncio que vem após uma vitória é, muitas vezes, mais perturbador do que o ruído da luta. Quando o esforço termina, o homem espera sentir paz, mas o que encontra é um vazio inesperado. É nesse silêncio que a alma revela o que o barulho escondia: a falta de sentido. O sucesso é barulhento, o sentido, silencioso. E quando o aplauso cessa, o homem se vê diante de uma pergunta que evitou durante toda a jornada: por que eu fiz tudo isso? Nietzsche via esse momento como o verdadeiro teste do espírito. Ele dizia que o barulho das conquistas é uma forma de distração. O homem busca vitórias externas, para não encarar o próprio silêncio interior. Quando o som do mundo se cala, ele é obrigado a ouvir a si mesmo. E o que ouve, muitas vezes, o assusta. O silêncio entre as vitórias é o espelho mais honesto. Nele, não há máscaras, apenas a verdade nua do que se tornou. Kierkegaard acreditava que o silêncio é a linguagem de Deus. Ele não fala em gritos, mas em pausas. É no intervalo entre o que termina e o que ainda não começou que a vida revela seu propósito mais profundo. Mas o homem moderno teme o silêncio porque nele não há distrações. Ele preenche cada espaço com ruído, músicas, tarefas, telas, para não se ouvir. O silêncio exige presença, e a presença exige coragem. Nietzsche chamava esse silêncio de território do Criador.
É nele que nasce a transformação. O homem que consegue suportar o vazio entre as vitórias encontra o espaço necessário para recriar a si mesmo. O silêncio, longe de ser ausência, é potência. Ele é o terreno fértil onde o novo germina. Mas a maioria o abandona cedo demais, correndo para a próxima conquista, em busca do próximo ruído que o impeça de sentir. Kierkegaard completaria: o homem que aprende a permanecer no silêncio entre as vitórias encontra uma forma rara de sabedoria. Ele entende que o sentido não está no momento da conquista, mas no intervalo que a segue. O sucesso é apenas o resultado, o silêncio é o significado. Nietzsche diria que o espírito livre é aquele que transforma esse silêncio em força criadora, que não busca preencher o vazio, mas o habitar. O silêncio entre as vitórias não é um vácuo, é um convite. E quem o aceita descobre algo que o barulho nunca mostrou. Que o verdadeiro triunfo não é vencer o mundo, mas ouvir a própria alma sem medo do que ela tem a dizer. Kierkegaard dizia que o homem moderno acredita ser livre porque pode escolher tudo. Mas essa multiplicidade é, na verdade, uma nova forma de prisão. Quando tudo é possível, nada tem peso. O excesso de escolhas mata o significado. O homem se torna escravo da própria liberdade, perdido entre caminhos que não o levam a lugar algum. A falsa liberdade é doce na aparência e devastadora na experiência. Ela promete autonomia, mas entrega confusão. Nietzsche via essa ilusão como a decadência da vontade. Ele dizia que o homem que acredita poder tudo, no fundo, já não quer nada. A abundância de possibilidades paralisa. O indivíduo, temendo errar, prefere viver de forma rasa. Escolhe sem compromisso, deseja sem entrega, muda de rumo a cada novo impulso. Essa liberdade superficial não gera força, gera dispersão. O espírito livre, ao contrário, escolhe com profundidade, porque entende que a verdadeira liberdade nasce da coerência, não da variedade. Kierkegaard acreditava que a falsa liberdade é o disfarce moderno do desespero. O homem se recusa a se comprometer porque teme perder. Quer experimentar tudo, mas não viver nada por inteiro. É a fuga constante de qualquer escolha que possa revelar quem ele realmente é. Mas cada não escolha também é uma decisão. A decisão de não existir plenamente. A liberdade que não assume forma se dissolve em vazio. O homem que tenta preservar todas as possibilidades acaba sem nenhuma. Nietzsche chamava isso de fraqueza do querer. Ele dizia que a força de um homem está em sua capacidade de dizer sim a algo e não ao resto. O que define o espírito livre não é a amplitude de escolhas, mas a profundidade de sua afirmação. O homem forte não busca ter tudo, busca ser inteiro no que escolhe. A falsa liberdade, ao contrário, produz indivíduos fragmentados, colecionadores de experiências, mas estrangeiros de si mesmos. Kierkegaard completaria: a liberdade verdadeira é uma escolha espiritual. Ela não depende do mundo, mas da decisão interior de viver de acordo com a própria verdade. Escolher é renunciar, e é na renúncia que o homem encontra sua identidade. O que o mundo chama de limitação, a alma chama de sentido. Nietzsche diria que a liberdade autêntica é a arte de transformar necessidade em vontade. O homem livre não é o que faz o que quer, mas o que quer o que faz. A falsa liberdade é o veneno disfarçado de conquista. A verdadeira, silenciosa e rara é a que permite ao homem dizer: isto sou eu, e este é o meu caminho. Kierkegaard dizia que o homem moderno sofre não por falta de tempo, mas por falta de propósito. Ele vive mergulhado em tarefas, mas vazio de sentido. Faz muito, sente pouco, e no fim, já não sabe o porquê de nada. O propósito, essa bússola interior que dá direção ao caos, foi substituído por metas, resultados e métricas. E sem perceber, o homem começou a confundir movimento com direção. Trabalha, conquista, avança, mas cada passo o afasta um pouco mais de si mesmo. Nietzsche via essa perda de propósito como o colapso da alma criadora. Ele dizia que, quando o homem esquece o porquê da própria existência, passa a viver de empréstimo, repetindo valores, ideias e desejos que não são seus. É o homem que vive para ser alguém, mas não sabe quem esse alguém deveria ser. O propósito se torna coletivo, genérico, imposto.
e o indivíduo, sem um centro, se adapta à multidão para não sentir o desconforto de estar perdido. Kierkegaard acreditava que o propósito não é algo que se encontra no mundo, mas algo que se desperta dentro. O homem o perde não quando erra o caminho, mas quando deixa de escutar. A voz do propósito é silenciosa e o ruído da pressa a encobre. Ele não se revela em grandes momentos, mas em pequenas fidelidades diárias, no gesto, na escolha, no olhar. O propósito não grita, sussurra. E só quem tem coragem de parar o suficiente para ouvir descobre a direção certa. Nietzsche chamava o propósito de afirmação da vontade. Ele dizia que o homem forte cria o próprio sentido, mesmo em meio ao absurdo. Não precisa que o mundo o justifique, porque ele é a própria justificativa. Essa é a diferença entre viver por propósito e viver por aprovação. O primeiro nasce da alma, o segundo depende do espelho. O homem sem propósito é escravo do aplauso. O homem com propósito é livre até no silêncio. Kierkegaard completaria: viver com propósito é um ato de fé. É acreditar que há valor em permanecer fiel ao que se é, mesmo quando o mundo parece indiferente. O propósito é o ponto em que o temporal e o eterno se encontram, onde a vida ganha significado não pelo que se conquista, mas pelo modo como se vive. Nietzsche diria que o propósito é a resposta criadora ao vazio. O homem que o encontra transforma o caos em arte, o sofrimento em força e o tempo em eternidade. O propósito esquecido é o maior dos vazios, e reencontrá-lo não é descobrir algo novo, mas lembrar-se do que, em silêncio, sempre esteve ali. Kierkegaard dizia que ninguém desperta no conforto. É a queda que desperta o homem para a própria profundidade. Enquanto tudo funciona, ele vive distraído. Mas quando o chão cede, ele se vê diante da verdade que sempre evitou. A queda é o colapso da ilusão, o momento em que o controle se desfaz, e a alma, nua, é forçada a encarar o essencial. O homem que nunca caiu vive na superfície. O que caiu e se levantou carrega dentro de si um tipo de sabedoria que não se aprende em livros. Nietzsche via a queda como o ponto de inflexão da existência. Ele dizia que o homem precisa desmoronar para se recriar. O sofrimento, longe de ser punição, é a força que revela o que é indestrutível. O que se quebra não é o ser, mas a casca. O ego se despedaça para que o espírito desperte. O homem que cai e se ergue não volta o mesmo, volta verdadeiro. Porque na queda ele perde tudo o que era desnecessário. O orgulho, o medo, a vaidade, a dependência do olhar alheio. Kierkegaard acreditava que o desespero da queda é, paradoxalmente, o início da fé. Quando o homem se dá conta de que nada mais o sustenta, é obrigado a confiar em algo maior, na vida, no destino, ou simplesmente em sua própria capacidade de continuar. A queda purifica. Ela separa o que é real do que é performance. O homem que sobrevive a ela descobre que pode viver com muito menos do que imaginava, e ainda assim, ser mais inteiro do que nunca. Nietzsche chamava esse processo de transvaloração. O momento em que todos os valores antigos perdem sentido e novos significados precisam ser criados. É quando o homem deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: para que isso aconteceu comigo? Essa mudança de pergunta é o que o transforma. O sofrimento deixa de ser ferida e se torna ferramenta. O caos deixa de ser inimigo e se torna matéria-prima para o renascimento. Kierkegaard completaria: a queda é a pedagogia divina. Ela ensina o homem a confiar no invisível, a valorizar o simples, a reconhecer o sagrado no cotidiano. O orgulho se dissolve, o ego se cala, e pela primeira vez, o ser humano se torna capaz de escutar. Nietzsche diria que o homem que aceita a queda sem se vitimizar, se aproxima do espírito livre, aquele que faz da tragédia um caminho para a criação. A queda necessária é o ponto em que o homem deixa de buscar sentido e começa a encarná-lo, porque é apenas depois de tocar o fundo que ele descobre o chão firme da própria alma. Kierkegaard dizia que o despertar da consciência é o momento mais temido e mais libertador da existência. É quando o homem, cansado de se esconder atrás de justificativas, finalmente se enxerga. Esse instante não vem com luzes nem promessas, mas com silêncio. A consciência não grita, ela revela. E o que ela mostra, muitas vezes, é desconfortável. A vida vivida em função do medo,
as decisões tomadas por conveniência, os sonhos abandonados por covardia. O despertar é a colisão entre o que se é e o que se fingia ser. Nietzsche via esse despertar como o início do espírito livre. Ele dizia que o homem desperto não busca mais consolo, busca verdade. O preço da lucidez é alto, mas é o único caminho para a liberdade. O homem consciente já não pode culpar o destino nem as circunstâncias. Ele entende que é autor. E essa percepção o assusta, porque junto do poder vem a responsabilidade. A consciência é uma lâmina, corta as ilusões, mas também obriga a viver sem elas. Kierkegaard acreditava que o despertar é o retorno do homem a si mesmo. Até então, ele vivia para os outros, para o sistema, para o olhar, para o hábito. Agora, ele se volta para dentro e percebe que a maior mentira foi a que contou a si próprio. A verdade não o conforta, mas o liberta. E a liberdade, para Kierkegaard, é o peso mais leve e o fardo mais grande. Ela exige coragem. Ser consciente é aceitar que não há garantias, que a vida é escolha contínua e que cada escolha revela quem somos. Nietzsche chamava essa coragem de afirmação trágica. O homem desperto não tenta mais eliminar a dor, mas lhe dá sentido. Ele entende que o sofrimento não é falha, é parte do processo. A consciência o torna capaz de ver beleza até no caos. É a consciência que transforma o desespero em sabedoria e o medo em impulso criador. Quem desperta passa a enxergar o mundo não como ameaça, mas como campo de possibilidades. Kierkegaard completaria: o despertar é a passagem do automático para o presente. É quando o homem para de reagir e começa a existir com intenção. Ele já não precisa ser admirado, apenas ser real. O olhar dos outros perde poder, porque o olhar interior finalmente se abriu. Nietzsche diria que a consciência é o ponto em que o homem se torna arte, uma obra em constante criação, feita de escolhas e renúncias. O despertar da consciência é o início da verdadeira vida, porque só desperto o homem pode viver de forma inteira e transformar até o ordinário em revelação. Kierkegaard dizia que o homem precisa perder para entender o que é vencer. A verdadeira vitória não é a conquista exterior, mas o reencontro com o próprio centro. O que o mundo chama de vitória, prestígio, riqueza, status, muitas vezes é apenas ruído. A vitória real é silenciosa. É o instante em que o homem percebe que não precisa mais provar nada. Que vencer, afinal, não é conquistar o mundo, mas deixar de ser escravo dele. Nietzsche via essa redefinição como o ápice do amadurecimento do espírito. Ele dizia que o homem precisa transcender os valores herdados, o que chamava de transvaloração, para criar seu próprio código de vitória. Enquanto a sociedade celebra o sucesso como poder sobre os outros, o homem desperto o vê como domínio sobre si. A força não está em derrotar, mas em afirmar. O vencedor, nesse novo sentido, é aquele que consegue viver fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo o chama de louco. Kierkegaard acreditava que essa vitória interior é o ponto em que o homem e a fé se encontram. Não a fé como crença cega, mas como confiança em sua própria essência. O homem vitorioso é aquele que, mesmo em meio ao caos, mantém coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. Ele não precisa de reconhecimento, porque sua vitória é invisível. É a paz que nasce quando o eu deixa de se dividir entre aparência e verdade. Nietzsche chamava esse estado de afirmação da vida. O homem que redefine a vitória aprende a dizer sim até às próprias derrotas. Ele entende que cada queda o fortalece, que cada fracasso o aproxima da autenticidade. Ele não vive mais em busca do resultado, vive em função da experiência. A vida deixa de ser uma sequência de metas e se torna uma expressão de plenitude. Vencer, então, não é chegar, mas continuar. Kierkegaard completaria: o homem que alcança essa consciência já não precisa ser compreendido. Ele carrega em si uma serenidade que o mundo não pode medir. Sabe que a vitória externa é passageira, mas a integridade é eterna. Nietzsche diria que essa é a vitória do Criador, aquele que transforma a própria vida em arte, que não se compara, que não imita. Ele simplesmente é, e isso basta. A redefinição da vitória é a libertação do mito do sucesso. É o momento em que o homem, exausto de vencer pelos motivos errados, decide viver pelos certos. E quando isso acontece,
o sucesso deixa de ser destino e se torna consequência. Kierkegaard dizia que o silêncio é o lugar onde a alma se reencontra com o que realmente importa. Mas o homem moderno o teme, porque nele não há distrações, apenas o eco do que foi esquecido. O silêncio é a ausência de ruído, mas também a presença de tudo o que é essencial. É nele que as respostas aparecem, não como vozes, mas como clareza. O homem que aprende a estar em silêncio não se isola do mundo, se reconecta a ele de forma mais profunda. Nietzsche via o silêncio como o refúgio do espírito criador. Ele dizia que toda grande ideia nasce do recolhimento. O barulho da sociedade, suas opiniões, urgências e modismos, mata o pensamento original. O homem que quer criar precisa afastar-se do coro para ouvir a própria melodia. O silêncio é o laboratório da autenticidade. É ali que o indivíduo deixa de repetir e começa a inventar. Kierkegaard acreditava que o silêncio é a linguagem de Deus. Ele não se revela nas multidões, mas nas pausas entre os pensamentos. A alma que consegue escutá-lo descobre uma sabedoria que não vem de fora. No silêncio, o homem deixa de perguntar e começa a sentir. A fé nasce não do que se explica, mas do que se percebe. O silêncio não traz todas as respostas, apenas as verdadeiras, e isso basta. Nietzsche chamava o silêncio de virtude dos fortes. Ele dizia que o homem fraco precisa sempre se justificar, provar, opinar. O forte observa. O silêncio é força porque exige domínio. Não reagir é um ato de poder. O homem que domina o silêncio não precisa vencer discussões, ele vence a si mesmo. E ao fazê-lo, conquista uma paz que o ruído jamais poderia oferecer. Kierkegaard completaria: o silêncio é um espelho que devolve o que somos. Por isso é tão difícil permanecer nele. Mas quem o suporta descobre que não há solidão ali, apenas profundidade. O silêncio, antes temido, se torna abrigo. Nietzsche diria que o silêncio é o verdadeiro luxo da modernidade. Não o que se compra, mas o que se conquista quando se deixa de buscar aprovação. O silêncio é o espaço onde o ser floresce. É a pausa entre as notas que dá sentido à música da vida. O homem que o compreende já não teme o vazio, porque aprendeu que é no vazio que mora o todo. E quando aprende a ouvir o silêncio, ele finalmente começa a escutar a si mesmo. Kierkegaard dizia que o homem encontra a si mesmo quando descobre algo pelo qual estaria disposto a viver. E, se necessário, morrer. O propósito não é luxo espiritual, é necessidade vital. É o fio invisível que liga o sofrimento à transcendência. Sem ele, a dor é apenas dor. Com ele, a dor se transforma em direção. O homem com propósito não precisa que a vida seja fácil, precisa que ela faça sentido. E quando o sentido aparece, até o sofrimento ganha dignidade. Nietzsche via o propósito como a expressão máxima da vontade de potência. Ele dizia que o homem que tem um porquê suporta quase qualquer como. O propósito é o que diferencia o criador do rebanho. O rebanho vive reagindo ao mundo. O Criador age a partir de uma visão. O propósito dá forma ao caos. Ele não elimina o sofrimento, mas o molda em algo produtivo, belo e verdadeiro. O homem com propósito não foge da dor. Ele a utiliza como ferramenta de evolução. Kierkegaard acreditava que o propósito é a ponte entre o finito e o infinito. Ele nasce quando o homem reconhece que não está aqui apenas para sobreviver, mas para participar de algo maior que si mesmo. O propósito é um ato de entrega, o momento em que a alma diz sim à vida, mesmo sem garantias. E esse sim muda tudo. A existência deixa de ser peso e se torna missão. O que antes parecia banal ganha importância. O que antes era sofrimento torna-se aprendizado. Nietzsche chamava esse estado de autoafirmação criadora. O homem com propósito deixa de precisar de validação externa. Ele não mede sua vida por recompensas, mas pela coerência entre o que acredita e o que faz. É o homem que constrói sua própria moral, que transforma sua vida em obra. O propósito é a revolução mais silenciosa e mais poderosa que existe. Ele não destrói o mundo, o refaz. Kierkegaard completaria: o propósito não é encontrado, é assumido. Ele exige decisão, fé e coragem para sustentar o que é verdadeiro, mesmo quando o resto desaba.
é um pacto entre o homem e o eterno. Nietzsche diria que o propósito é o que torna a vida suportável e o homem invencível. Não há destino mais nobre do que transformar o próprio sofrimento em sentido. O propósito é revolução porque desperta o que o medo tentou adormecer. É o ponto em que o homem deixa de buscar um motivo para viver e se torna o motivo. E quando isso acontece, ele descobre que não veio ao mundo para vencer, veio para significar. Kierkegaard dizia que, depois do encontro com o sentido, o homem não volta igual. Ele retorna ao mundo, mas não para se encaixar, para iluminar. O retorno ao mundo é o momento em que o espírito desperto escolhe viver entre os que ainda dormem, não com superioridade, mas com compaixão. Ele não tenta mais convencer, apenas testemunhar. O homem que encontrou o propósito entende que sua vida é agora mensagem, e cada gesto é semente. Nietzsche via esse retorno como a prova final do espírito livre. Ele dizia que a verdadeira força não está em se afastar da humanidade, mas em viver entre ela sem perder o próprio centro. O homem desperto caminha entre ruídos sem deixar que eles o contaminem. Trabalha, ama, sofre e cria. Mas tudo agora parte de um lugar de consciência. Ele não busca mais o sucesso para ser visto, mas para servir ao que acredita. A vida comum, antes palco de tédio, torna-se campo sagrado. Kierkegaard acreditava que esse retorno é o último estágio da fé. É o ponto em que o homem deixa de viver para si e começa a viver por algo maior, mesmo que não tenha nome. Ele entende que a existência não precisa ser extraordinária para ser profunda. O simples ato de estar presente, de agir com verdade, de olhar o outro com empatia, já é forma de transcendência. A alma madura não precisa de palco, precisa apenas de coerência. Nietzsche chamava esse estado de amor fati, o amor ao destino. O homem que retorna ao mundo com consciência já não rejeita nada do que a vida lhe traz. Ele não divide mais os dias em bons e ruins, vitórias e derrotas, ganhos e perdas. Ele ama o todo, porque o todo é vida. E ao amar o destino, ele se liberta do medo. Nada mais o ameaça, porque tudo, até o sofrimento, é parte do seu caminho. Kierkegaard completaria: o homem que retorna não carrega respostas, mas presença. Ele se torna ponto de quietude em meio ao caos. Sua vida é um lembrete silencioso de que o sentido não está em escapar do mundo, mas em habitá-lo plenamente. Nietzsche diria que esse é o estágio mais alto da existência humana, quando o homem se torna criador, não de teorias, mas de realidade. Ele encarna o que antes buscava. O retorno ao mundo é o renascimento. O homem, agora inteiro, já não precisa fugir do ruído, porque carrega o silêncio dentro. E quando caminha, o mundo à sua volta começa, pouco a pouco, a acordar também. Kierkegaard dizia que o homem que encontra sentido deixa de perseguir o sucesso e começa a vivê-lo. O sucesso, nesse novo estado, não é mais medido em números, aplausos ou conquistas, mas na coerência entre o que se é e o que se faz. Ele não busca mais aprovação nem reconhecimento, busca alinhamento. O sucesso com sentido é silencioso, sereno, quase invisível, mas tem um brilho que o mundo não consegue apagar. Nietzsche via esse estágio como o nascimento do espírito afirmador. O homem que aprendeu a amar a vida não precisa de conquistas para se sentir vivo. Ele cria porque quer, não porque precisa provar. Ele se ergue todos os dias com um propósito claro: transformar sua existência em expressão do seu ser. O sucesso para ele é viver com verdade. Tudo o que vem depois, reconhecimento, riqueza, admiração, é apenas consequência natural de um espírito que já venceu a si mesmo. Kierkegaard acreditava que esse é o ponto em que o homem e a fé se tornam uma só coisa. O sucesso que faz sentido não é um destino, é um estado de presença. É a vida vivida em profundidade, onde cada gesto tem intenção e cada instante, valor. O homem não corre mais atrás do futuro, porque aprendeu a habitar o presente. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele não precisa mais de milagres, ele é o milagre. Nietzsche chamava essa condição de superação do homem comum. O ser humano que alcança esse equilíbrio é o que ele chamava de Übermensch, não um ser superior aos outros, mas superior às próprias ilusões. O sucesso com sentido é a vitória sobre o ego,
sobre o medo, sobre a pressa. É o triunfo da alma que, depois de tantas quedas, aprendeu a caminhar leve. Ele sabe que nada é garantido, mas que tudo é valioso. Kierkegaard completaria: o homem que vive com propósito não teme o fim, porque aprendeu a viver o meio. O sucesso real é aquele que permanece mesmo quando tudo o resto se desfaz. Ele não pode ser perdido porque não depende de circunstâncias, depende de consciência. Nietzsche diria que o homem que encontra esse ponto não vive mais em busca de sentido. Ele é o próprio sentido encarnado. E, finalmente, o homem entende. O sucesso verdadeiro não é o que o mundo vê, mas o que o coração sente quando, em silêncio, ele sabe: está exatamente onde deveria estar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.